No caso do artigo 157, essa tese a doutor Jonas gostou, não foi, doutor Jonas? O artigo 157 do Código Penal é o nosso famoso roubo. Eu acho que aqui boa parte de vocês já estão estudando direito penal, né? Tem muitos alunos aqui já estudando direito penal? Sim? Muito bem. Vocês sabem quem são os dois maiores, os elementos mais perigosos da humanidade? São dois. Sabe quem são? Tício e Mévio. Vocês já ouviram falar muito deles, os manuais? Eles aparecem sempre, né? Todo exemplo de manual tem o tal do Tício e o tal do Mévio, né? Então, vocês vão se encontrar com ele. No artigo 157, praticam muitos roubos, inclusive, muitos roubos eles praticam. Subtrair coisa móvel, alheia, para si ou para outra, em mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida à impossibilidade de resistência. O que foi alterado? Lado esquerdo, texto anterior. Lado direito, texto alterado. A pena aumenta de 1/3 até metade. Inciso 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Parágrafo 2b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Algumas questões que precisamos colocar. O que é arma branca? Mas qualquer instrumento assemelhado à faca se considera arma branca? Entendo que esse conceito ele tem que ser interpretado de forma restrita. Não pode ser interpretado de forma mais ampla. Então, todo e qualquer instrumento que se considere arma branca, faca ou seus assemelhados à faca. Ok? A perícia na arma de fogo é imprescindível para a caracterização da causa de aumento do parágrafo 2b. O parágrafo 2b fala: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Interessante, pessoal. Olhe, você pode praticar um roubo com uma arma de fogo. Não pode? Pode. Você pode praticar o roubo sem a arma de fogo também, não pode? Pode, através de uma grave ameaça. Só que para ocorrer a causa de aumento do parágrafo 2º 2b, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, é imprescindível a perícia para se observar se a arma de fogo é de uso restrito ou proibido. Porque quando se depara no elementar do roubo, que é a violência ou grave ameaça, a testemunha poderá suprir. Não, estava com arma de fogo. Mas não é exigível a perícia para se observar a consumação desse crime de roubo pela elementar grave ameaça ou violência. Agora, a partir do momento em que a causa de aumento determina uma espécie de arma de fogo, tem que haver a perícia para se detectar se era uma arma de fogo de uso restrito ou proibido. Pergunta-se, então, se não foi realizada a perícia, se não acharam a arma, caput. O artigo 171 do Código Penal. Esse artigo 171 foi alterado apenas com relação ao parágrafo 5º, né? Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz. O estelionato. O artigo 171 é o famoso estelionato, né? Vocês, inclusive, é uma expressão bem utilizada rotineiramente, né? De maneira informal, né? Essa pessoa é um 171, né? Então, é o famoso estelionato. Agora, se procede mediante representação. É uma ação penal pública condicionada à representação, com exceção das hipóteses do novo parágrafo 5º. A questão é, aplica-se retroativamente, retroatividade na nova hipótese da ação penal pública condicionada para os crimes de estelionato? Ou seja, os inquéritos atuais, que os crimes foram praticados antes da vigência da nova lei, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro. É uma norma processual.
se é uma norma processual, aplica-se imediatamente. Então, mesmo nos crimes praticados antes, irá se aplicar esta norma. Os crimes consumados antes, os crimes realizados, consumados antes da vigência dessa nova lei, aplica-se esta nova regra, por ser uma norma processual. Só que essa representação não é necessário para ocorrer esta representação, para se observar esta representação, um modelo formal de representação. Qualquer manifestação da vítima, no sentido de se processar aquele indivíduo, é suficiente para se observar a representação. Uma crítica que se faz a alguns doutrinadores, inclusive já vi manifestação da Defensoria Pública, também de alguns estados, é que esse artigo, a reforma foi tímida com relação ao artigo 171. Por quê? O artigo 171 é um crime contra qual bem jurídico? Qual bem jurídico? Patrimônio individual, sem violência. Patrimônio individual sem violência. Há outros tipos penais em que há a violação ao patrimônio individual sem violência? Sim. Apropriação indébita, furto. Então, observa-se alguma crítica nesse sentido de que esta reforma foi tímida, porque poderia ser ampliada esta necessidade de representação para outros tipos penais em que se protege o patrimônio individual sem violência ou grave ameaça. Com relação ao artigo 316, aqui estamos encerrando o Código Penal, é o último artigo alterado pelo pacote anticrime. Lado direito, texto alterado. A única alteração desse crime, é o crime de concussão. Concussão, tá? Ele é semelhante à corrupção passiva. Ele é semelhante à corrupção passiva. Ocorreu uma alteração nos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva. A pena dos crimes de corrupção ativa e passiva também era de 2 a 8 anos, como do lado esquerdo. Observe que do lado esquerdo é o texto anterior. Pena, 2 a 8 anos. Corrupção ativa e passiva também era 2 a 8 anos. Corrupção passiva sofreu uma alteração. A pena sofreu um aumento de 2 a 12 anos. E esqueceram a concussão. A concussão também é um tipo penal assemelhado à corrupção passiva. Agora, com o pacote anticrime, corrigir este erro e a pena do crime do 316 passa a ser de 2 a 12 anos. Passamos agora para a Lei de Execução Penal. O artigo 9A recebeu algumas alterações, é importante, nós vamos tratar aqui de alguns temas da Lei de Execução Penal. O que nós pretendemos aqui, qual é a divisão que nós fizemos aqui, eu e o doutor Jonatas? Nós dividimos, o pacote anticrime é uma lei imensa. Na realidade, ele não trata apenas do crime, né? Ele alterou, inclusive, a lei de improbidade administrativa. A possibilidade de acordo civil na lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa tratam de infrações administrativas, a lei 8.429. Então, não é só um pacote anticrime, abrange outras legislações. Mas, como essa legislação é muito extensa, e nós pretendemos fazer uma análise mais aprofundada em outro momento, né, a respeito desta lei, nós escolhemos pontos do direito penal, da legislação penal e da legislação processual, aqueles que entendemos mais importantes. Então, trouxe os pontos que entendo mais importantes do Código Penal, pontos alterados do Código Penal, e vamos agora traçar alguns pontos alterados, alguma normativa alterada pelo pacote anticrime na Lei de Execução Penal. O artigo 9A sofreu alteração com relação ao cadastro genético, né, identificação do perfil genético mediante extração de DNA.
O que nós podemos, vocês observam que o caput permaneceu. Foram alterados os parágrafos, foram criados os parágrafos primeiro, o terceiro, o segundo foi vetado, o quarto, o quinto, sexto e sétimo foram vetados, e ficou o artigo 8º. O que é interessante de observar nesse artigo 9A é o parágrafo 8º. Leia o parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. O que trata esse artigo 9A? Esse artigo 9A trata da identificação mediante extração de DNA, para um cadastro de identificação de presos, para futuras análises, para futuras investigações. Deste artigo, é interessante observar o parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Olha como é interessante esse parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Aí vamos para cá. Vocês sabem que os agentes penitenciários hoje houve uma criação da categoria, da instituição da Polícia Penal. Hoje, os agentes penitenciários, existe algum agente penitenciário aqui? Algum agente penitenciário, algum integrante da Polícia Penal? Pois bem, a polícia, porque eu gostaria de perguntar se ele teria coragem de realizar o parágrafo 8º do 9A da Lei de Execução Penal. Olha o que diz o artigo 13, inciso 3, da Lei de Abuso de Autoridade. É crime. É crime de abuso de autoridade constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Aí está complicado, né? Está complicado, né? É mais ou menos aquela situação. Quando você está dentro de uma situação que não tem lógica, aí você fala, é complicado. Ou seja, ninguém entende nada. Né? Aí você fala, é complicado, porque você nem entende, nem sabe explicar, aí fala a expressão, é complicado. É o caso aqui. O argumento jurídico é complicado. Né? Apesar de que produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro não é um princípio absoluto. É o princípio chamado a proibição de prova contra si mesmo. É um princípio constitucional, mas como todo princípio constitucional, ele não é absoluto. Nenhum princípio é absoluto. Então, a saída para esse parágrafo 8º e para esse artigo 13, fale que o parágrafo 4 constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. E o artigo 13. Eu estou falando desse artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade para o parágrafo 8º, porque eu já vi vários doutrinadores falando que esse parágrafo 8º é inconstitucional, porque no Brasil, infelizmente, tudo é inconstitucional. Vocês já observaram isso? Porque é bem simples. Porque se vocês não acharem na Constituição nenhum artigo que proteja a sua tese de inconstitucionalidade, vocês vão lá no preâmbulo que tem lá Deus. Pronto, está resolvido. Não achei nenhum artigo na Constituição que defenda a minha tese de inconstitucionalidade. Está no preâmbulo. Está lá Deus, sob a proteção de Deus. Pronto. Até porque o preâmbulo, de acordo com o STF, é norma constitucional. Então, já vi vários doutrinadores defendendo a inconstitucionalidade desse parágrafo 8º. Eu não entendo como inconstitucional e é possivelmente aplicável o parágrafo 8º. Vou voltar para ele. Por quê? Olhe o crime. Constranger violência. O preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Somente é proibido o parágrafo 8º se ocorrer a hipótese do artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Vai chegar para o preso e dizer, não quer não? Então tudo bem, é falta grave.
Não quer não fazer. Tem certeza? Então é falta grave. Livramento condicional está complicado agora. Falta grave. Eu pratiquei violência? Não. Eu pratiquei grave ameaça? Não. Eu reduzi a sua capacidade de residência? Também não. Nenhum princípio constitucional é absoluto. Nenhum princípio constitucional é absoluto. Porque se o princípio da proibição de não produção de prova contra si mesmo, da proibição de produzir prova contra si mesmo, fosse absoluto, seria impossível a existência de guarda de trânsito. Tem algum guarda de trânsito aqui? Policial rodoviário federal. Porque a pessoa chegaria na blitz, documento, carteira nacional de habilitação. Não posso produzir prova contra mim mesmo. Então, a proibição de produção de prova contra si mesmo, o STF já delimitou a sua tese. O STF já se posicionou sobre essa tese. Qual é? Você não pode adotar mecanismos de ameaça, grave ameaça, violência ou redução de resistência do investigado para produzir uma prova contra si mesmo. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Você pode realizar um teste de DNA em alguém sem ele ter conhecimento. Você não pode. Porque se a gente aplicar esse princípio de forma absoluta, acabou a prova. Você não vai ter mais interceptação ambiental, telefônica, seja bancária, fiscal, nada. Ok? Então, esta tese de alguns autores de que esse parágrafo 8º é inconstitucional não procede.